Bom, então eu vou começar meu trabalho de apresentação, lembrando que o tema é sobre a violência praticada contra a mulher. E no primeiro momento eu vou pegar e mostrar um gráfico desse tema da violência praticada contra a mulher no estado de Goiás. Então, sobre esse tema, lembrando, esse dado que eu estou apresentando aqui, esses dados que eu estou apresentando, ele é do ano de 2018, e as violências mais relatadas no estado de Goiás, em primeiro lugar, é a violência física, em segundo lugar, a violência psicológica, em terceiro lugar, a violência moral, e assim por diante. E a gente vai perceber que em Santa Catarina a situação acaba não divergindo muito. Eu vou apresentar um caso de violência física que aconteceu ano passado, uma violência física contra uma mulher aqui de Santa Catarina e que infelizmente acabou resultando na morte dela. Então, na verdade, esse caso aconteceu em Araquari, um homem acabou matando uma mulher após o suposto encontro, onde que acabou gerando um desentendimento entre os dois e depois do desentendimento o homem acabou matando a mulher. Então eu vou entrar um pouco mais em detalhe em quem seria essa pessoa e assim por diante. Então, primeiramente, a notícia é do dia 25 de nove de 2020. A vítima é Cleide Gonçalves, cuja idade tinha 31 anos. O que acontece é que, conforme eu mencionei, a suposta pessoa que tinha se encontrado com Cleide, depois de um tempo de conversa, acabaram se desentendendo e o homem acabou matando a mulher e acabou confessando o crime. Então, vamos continuando. Então, conforme eu falei, o suspeito confessou o crime e, segundo as investigações, segundo as investigações, o homem, depois do desentendimento, depois da violência física, ele acabou golpeando a Cleide até a morte. Então, uma situação bem complexa que aconteceu ano passado e que provavelmente não foi o único que aconteceu até hoje. E eu vou agora apresentar a minha proposta educativa frente a essa situação. Então, a minha proposta educativa seria um projeto educativo chamado Mais Epistemologia nas Aulas de Filosofia. Então, na verdade, a minha proposta seria inserir dentro das aulas de filosofia mais o ramo da epistemologia, que é um dos ramos da filosofia. Mas é claro, para entender essa minha proposta, primeiramente a gente tem que dar uma investigada o que seria a filosofia e o que a epistemologia ela trabalha. Então, primeiramente, a filosofia é uma disciplina que trabalha a relação do ser humano consigo mesmo e com o mundo ao seu redor. Então, essa é uma definição que eu sempre acabo utilizando. E uma das grandes áreas da filosofia é a epistemologia, que é a área que trabalha a natureza do conhecimento humano. Então, ela trabalha a natureza do conhecimento humano, conforme mencionado, a estruturação e os limites do seu alcance. Isso já pressupõe a ideia que a epistemologia, na verdade, ela trabalha a mente humana. Então, continuando. Eu quero deixar bem claro aqui que quando a gente fala sobre o ensino ele não acaba se limitando a informações repetitivas dentro da sala de aula. Na verdade, o ensino ele é um direcionamento para a vida inteira. E a epistemologia, o que a epistemologia ela pode contribuir com isso? Ela pode contribuir justamente para entender a subjetividade do ser humano, essa questão subjetiva da experiência do ser humano, os modelos mentais que o ser humano tem. O quanto as crenças que a pessoa tem acaba influenciando no seu comportamento. Então, olha a riqueza que a epistemologia ela pode oferecer dentro da sala de aula. E é claro, compreender o ser humano não é algo que é necessário apenas para a época de agora. Compreender o ser humano é algo que vai precisar sempre. A epistemologia ela pode contribuir justamente para o quê? Para criar essa relação harmoniosa entre as pessoas. Para as pessoas entenderem o ser humano como um ser humano. E que entender que ideologias não passa de uma criação humana e não nada mais além do que isso. E a epistemologia ela pode justamente isso, contribuir para esses objetivos, para fazer enxergar o ser humano como ser humano, entender toda essa estruturação mental que está na subjetividade do ser humano. Isso poderia evitar esse tipo de situação que nós vimos na notícia. Então, eu sempre digo assim, nas aulas de filosofia está sendo muito trabalhada essa questão da política e ética, mas esquecendo que antes da sociedade existe um ser humano para ser entendido na individualidade, onde que esse entendimento poderia trazer muito benefício para a gente conseguir construir uma sociedade mais harmoniosa. Então, entender o ser humano é necessário e sempre vai ser necessário. E começando pela individualidade do ser humano. Bom, então,
Seria basicamente esse o meu trabalho. Então, muito obrigado por assistirem meu trabalho.